Fala, amados! Bom, hoje eu venho com a palavra de Deus, tá? Para você, mas antes de iniciarmos a mensagem, né, a palavra de hoje, vamos orar, tá? Ora, vaso. Vamos trabalhar, Nicolas. Ora aí. Pai nosso, Pai nosso que está Pai no no céu, céu. santificado seja o teu nome, minha nosso teu reino. Seja feita a tua vontade, na terra, Assim na terra como no céu. O nosso cada dia da hoje, perdoai a sua ofensa, assim que nós perdoamos a quem fedeu. Não deixa cair em tentação, a erva do mal, perdeu o poder, teu reino, tua glória, Tudo sempre. Amém. Isso aí, Nicolas. Pode ir lá jogar lá o GTA. Bom, é a mensagem que o Senhor nos deu, né? Se encontrar no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 19, tá? Que o Senhor vem falando assim, ó. Falando entre vós em salmos, em hino e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Bom, essa mensagem aqui, né, o apóstolo Paulo, né, ele fazendo uma missão, que ele foi chamado aí para fazer a vontade de Deus, igual a gente aqui, né, na terra. Só que ele foi chamado para Deus, como ele foi chamado para ser um missionário, né, abrir igreja, falar do evangelho para aquelas pessoas que precisavam, né, ouvir, igual nós fomos, né, a palavra de Deus. Ele foi chamado para ir em Efésio, lá em Éfeso. Andar lá e fazer lá os fiéis ser cristão, igual ele é. E ele aqui estava falando para aquele povo de Éfeso, para viver, será que falando santidade cristão, é oposta aos costumes dos gentios. Aqui vem falando um pouquinho dos gentios, né, o costume dos gentios, porque os gentios eram uma pessoa, né, que na época era uma pessoa que não era hebreu, uma pessoa que não era israelita e também ela não era judeu, não era um povo judeu. Sabia, né, das leis, do mandamento de Moisés, mas não fazia as coisas certas. Foi como fosse os ímpios no dia de hoje, né, na época de hoje. Só que eles não iam para a casa de Deus, porque o ímpio, aquela pessoa, ela sabe, conhece a palavra de Deus, é igual a eles. Conhecia os gentios, mas não fazia as vontades de Deus, as coisas. Os ímpios ainda vai para a igreja. Igual naquela época, era um povo tipo dividido, era um povo pagão, porque tinha outros que adoravam outros deuses, outros que dizia ser cristão, igual muita gente diz ser cristão e não faz nada de cristão. Não tem postura nenhuma de homem de Deus, de cristão. Fala só por boca, porque você ser crente é uma coisa, falar que é crente, se sentir ser cristão é outra. Muita gente aí se sente cristão, mas não é cristão. E esses ímpios, é eles que vão ir para o inferno, eles que mal bem vai ser condenado, porque aquele que não conhece, é igual aquelas crianças, né, até 12 anos, ela vai direto pro céu, porque é inocente, a pessoa que já passa da idade sabe o que faz, né, e igual aquelas pessoas aí, igual que se mata, né, que é uma pessoa que é gay, lésbica, sabe que é errado, que Deus não gosta, que abomina. E Deus se matava direto pro inferno. Se vai lá e faz, tá brincando com Deus, aí vai direto. Mas aquela pessoa ímpia, eles é pior para eles, porque eles sabem da palavra. Aquela pessoa que não sabe, até vai, mas quem sabe a palavra brincando com Deus, essa é pior. E as pessoas que se matou, né, a gente sabe vai direto pro inferno. Aquelas pessoas que
né, que um gay, né, uma pessoa lésbica que fala ser cristão e não tem mudança, não é, porque ser cristão tem mudança. A gente, sem mudança, a gente não conheceu Deus de verdade. Aí por isso eles vai ficar, né, falam que, né, que vai ser um lugar como eles vão ficar, né, esses gays, lésbicas aí, que não teve mudança, vai ficar como fosse no inferno, um lugar onde vai ter sofrimento, gritaria, né, vai ser como fosse o inferno. E o apóstolo Paulo, né, o maior missionário aqui da Bíblia, né, o cara que levou o evangelho a toda pessoa, ele veio falando para esse povo de Éfeso, para eles ter a santidade cristã, não fazer conforme os gentios. Ele pegou o costume dos gentios, porque muitos diziam ser cristão e não fazia nada de cristão. E eles, né, foi chamado, entendeu, para ser pessoas de Cristo, né, para servir, igual todos aí foi chamado. Só que nem todos foram escolhidos por Deus. Nós fomos escolhidos por Deus. Mas a nossa missão é pregar o evangelho a toda criatura, né? Ir por todo mundo, todo lugar. E pregar o evangelho a todo mundo que precisa. A toda criatura, tudo. Porque na realidade ele é criatura. Mas depois se torna filho de Deus. Igual nós somos. Depois que conhece a palavra e faz conforme a vontade. E aqui o apóstolo Paulo estava falando para eles não fazerem igual os gentios. Que eles não eram igual os judeus, mas tinha mais ou menos a mesma coisa do que os judeus. Eu que não queria viver do jeito deles, né? Conforme a gente vive, igual as pessoas que não conhecem a Cristo, né? Quer viver do jeito deles. Viver na carne, fazendo as coisas erradas. Mas não, o apóstolo Paulo aqui falou para eles fazer as coisas espirituais, fazer as coisas de Deus. Deu para renovar, ter mudança, aquelas pessoas não... porque tem muita gente que tem exemplo das pessoas, né? Daí ele não tem exemplo daquela família, daquele grupo dos gentios. Se dizia ser cristão, não era. Porque igual Jó, ele só conhecia Jesus de falar. Que ouvia falar, muita gente só conhece Jesus de ouvir falar, mas não vive, Deus não vê. É Deus. E a gente não pode ver assim, mas espiritualmente nós podemos ver Ele, podemos sentir a presença dEle. E aqui o apóstolo Paulo está falando para essas pessoas que conheceram o Evangelho, né? Porque tem umas pessoas lá, né? Aquele grupo de gentios, que era uma pessoa que não conhecia a palavra de Deus. Depois que Deus enviou um homem, o apóstolo Pedro, para pregar o Evangelho para eles, eles conheceram a palavra de Deus. Aí, até ali eles tinham desculpa que não tinha ninguém para pregar para ele, mas Deus escolheu Pedro, o apóstolo Pedro, que ganhou milhares de almas para Jesus, um homem que só na primeira pregação, depois que Jesus, né, tirou ele falou com ele lá no início lá do livro de Mateus, quando Jesus começou a montar o seu ministério, né, que chamou ele, André, Felipe, o ministério começou a juntar, falou com ele estava numa pesca, pescando. A partir de hoje você será pescador de homem. Não vai pescar peixe, vai pegar ser pescador de homem, né? De alma para Cristo, para o reino, que nós estamos aqui para ganhar alma, não é para gente, para se gloriar, mas para Cristo. Deu para Deus. Nosso dever conquistão é esse. E o apóstolo Pedro, Jesus enviou ele para ir lá, para ganhar aquelas almas perdidas, o que nós temos que fazer, ganhar aquelas pessoas que não conhecem a palavra de Deus e que conhecem, mas não vivem. Viver, falar do amor de Deus, como Deus ele é bom, né? E
o que fazer para nós termos a vida eterna, viver primeiro a eternidade, antes de ir para o céu, viver com Deus. Porque o céu está vazio ainda. Deus está preparando, né? Aqui no Novo Testamento, Jesus próprio falou que, né, quando ele foi para partir lá em João, né, 14, vem falando que ele estava indo, mas lá tem lugar para nós, né? Há muitas moradas para nós. Ele está preparando, tem muitos, tá só nos esperando. Ele vai vir no cavalo branco, montado, e depois a gente só vai ver como fosse um relâmpago, os anjos subindo e descendo, levando as pessoas que vai ser arrebatada, né? Vai sumir aquele povo barulhento, né, que nós somos, aquele povo que muitas pessoas aí do mundo nos odeiam. Nós não odiamos, porque nós sabemos que um dos frutos do Espírito Santo é esse, que é uma árvore, né, que um fruto, uma fruta só já tem várias coisas de bom que nós como cristãos temos que fazer. A gente sabemos que do fruto do Espírito Santo é esse, amor, amar o próximo, um dos mandamentos de Deus. Então nós não odiamos, nós temos que amar, né, o próximo. Mesmo aquela pessoa que você acha que está a vida errada, a gente ama como? Orando pelaquela pessoa, a gente não fazendo as coisas erradas, porque aquela pessoa que sabe que está fazendo errado, apoiando errado, está pecando contra Deus. Que está apoiando a pessoa a fazer a coisa errada, isso não é cristão. Cristão de verdade não. Repreende essas coisas ruins, dá uma boa ideia. Era igual o Pedro, o apóstolo Pedro. Ele chegou, falou para aquele povo gentil, conversou mansamente, porque nós somos mansos. Que os mansos e humildes reinarão o reino do céu, lá no capítulo 5 de Mateus, né? As bem-aventuranças, Sermão da Montanha, quando Jesus ensina para os discípulos, está ensinando para nós isso daí, serve para nós cristãos. Que antes nós éramos gentios, nós tornamos mansos. Vivemos em mansidão, vivemos bem aqui na terra. Mas a gente passa por problemas, claro, mas daí é para todos. O sol brilha para todos. Quando a nuvem tampa também é para todos. Entendeu? Deus não faz exceção de ninguém, de pessoas. A gente fica desmerecendo a pessoa. Não, a gente tem que ajudar aquela pessoa. Uma boa ideia aí que o apóstolo Paulo, né? Ele estava falando para essas pessoas lá de Éfeso, daquela igreja de Éfeso. Dos ensinos, né, que Jesus passou para ele. Ele, como um homem sábio, inteligente, falou para aquela pessoa e serve para nós. Nós temos que renovar todo dia no Espírito Santo de Deus. Nós estamos em transformação, mas se nós sabemos que aquilo dali é errado, não faz mais. Se você não se converteu, isso daí não é convenção, você não se converteu direito. Convencer, santidão cristã é separado do mundo, das coisas erradas. Você não vive mais para aquilo, para as coisas da carne, mas vive para as coisas do Espírito Santo, pelas coisas de Deus. Pensamento é alegrar o coração de Deus. As coisas que nós estamos fazendo é para louvar, engrandecer a Deus. Que nós somos um novo homem, depois que nós fomos batizados, né? A gente crê, entendeu? E vive, né? Porque não adianta ser batizado e crer, mas tem que viver. Porque a fé é firmamente das coisas que nós não vimos, mas nós sabemos que vai acontecer. Como é que a gente vai fazer? Porque nós cremos que vai acontecer pelo que nós estamos fazendo. Que nós, na realidade, não somos merecedores de nada. Não vai ser pelas boas obras aqui na terra que a gente vai ser abençoado, não. Vai ser pelo nosso comportamento, pela nossa vivência que nós vamos ser salvo, ser abençoado. Não pelo aquilo que nós pregamos, mas pelo que nós vivemos aqui na terra. Oh, aleluia, porque Deus ele vê isso. Igual muitas pessoas aí vê isso na gente.
Não adianta ser cristão e ficar falando palavrão, brigar com o irmão, ficar batendo boca com pessoas que não vale a pena, fazendo as coisas de antigamente. Não. Não mente mais, né? Que sabe que aquelas coisas erradas não faz mais. Deus, ele gosta disso. Ele quer que nós falamos a verdade, mesmo que doa. Mas é a melhor verdade que dói do que passar a mão na cabeça com o errado. Que nós dependemos um do outro. Mas nós temos que ajudar aquelas pessoas que precisam, igual o apóstolo Paulo fazia. Foi igual Pedro, quando, né, conseguiu pregar para aquelas pessoas lá e ganhou aquelas almas para o reino, porque nós temos aqui almas para o reino. Ali Deus fala, não pequeis mais. Entendeu? Que agora, igual foi aquela mulher adúltera, que foi pega no ato, naquela lei de Moisés, muita gente queria condenar, tacar pedra, né, porque a mulher tinha que ser apredejada. A pessoa que pecasse, né, da lei de Moisés era morta, apredejada. E Jesus não, ele veio fazer diferente, para ver como ele nos ama. Ele sempre nos dá mais uma chance. Ele fala, vai, não peque mais. Então Deus quer que nós continuamos e não pecamos mais, não furtar, mas fazer as coisas boas. Entendeu? Para depois nós termos o galardão, né, que está lá no céu. Entendeu? Que nós estamos aqui para pregar paz, viver em paz. É que o apóstolo Paulo pregava nas igrejas, e nessa igreja aqui de Éfeso não era diferente. Ele estava pregando isso, falando das coisas ruins que nós fomos, que aceitamos Jesus, somos cristãos verdadeiros. Nós sabemos, né? E temos que não podemos fazer, a gente não faz, igual a gente já pensar, né? A gente já está cobiçando, olhar. Não é só mulher, não, qualquer coisa que é dos outros, nós já estamos pecando. Não adorar. Muita gente já fala adorar a imagem, mas não adorar nada. Nem ficar adorando cantor, gospel, adorar pastor. Não podemos gostar. Mas não ficar, né, censurado para aquilo, adorando, não. Fazendo loucuras por aquilo, igual muita gente faz loucuras para ir para jogo de futebol, várias coisas, mas para Deus não faz. Falar hoje eu não vou, não. Um cristão que não vai à escola bíblica, que não vai à igreja, que não ora, que não jejua, que não lê a palavra, isso não é cristão. Se Deus, se Jesus falou que nós temos que meditar na palavra dele de dia e de noite, orar e sem cessar, oração e jejuar, nós temos que fazer. Como é que a gente vai aprender a palavra de Deus sem ir para a escola bíblica? Isso não é cristão. É dizer ser cristão para falar eu tenho uma religião. Mas Deus, ele é mais do que a religião. Vai dizer eu sou crente. Crente que vai uma vez por semana para a igreja. Que fica fazendo coisa de errado, isso não. Isso Deus não gosta disso. Daí é brincar com Deus e o final é trágico. A consequência é a mesma coisa você falar o mal de alguém que é uma pessoa de Deus sem ter prova. E você ficar falando mal, vai prestar conta, ainda mais se você tiver errado. Se tiver certo, já não é para falar do irmão, que nós não podemos falar mal do irmão. De jeito nenhum. É coisa feia, de fofoqueiro, gente sem Deus. Ainda mais falar uma coisa errada. Você não tem certeza, que não sabe, coisa que existe muita coisa na internet, fake news, muita mentira que muita gente acredita. Entendeu? O cristão mesmo não faz isso. Vive diferente, orando pelaquela pessoa que precisa de oração, que está vendo que ela está mal, mas ora para Deus curar, libertar, salvar aquela alma. Pessoa que não conhece a Deus. Entendeu? A misericórdia do Senhor se renova a cada manhã, a cada amanhecer. Entendeu? Se alguém fez alguma coisa de errado, nós temos que, contra nós temos que perdoar, não ficar murmurando, querendo mal daquela pessoa. Primeiro que não vai pegar.
Mas se aquela pessoa for cristã, aí que não vai pegar mesmo. Pessoas de Deus. Normal já não pega, porque Deus não aceita a maldição. Deus, ele é bênção, ele é coisa boa. O diabo que é coisa ruim. O diabo é maldição, mas não tem aquela... A porta estreita, a porta larga. A porta estreita é da salvação. A porta larga da perdição, da maldição. Então, é uma diferença. Por isso nós temos que abençoar o irmão, falar coisas boas, igual eu já falei em outros vídeos. Ver aquela pessoa tá mal, mas né, ore, peça a Deus que tudo que pedirem em oração, crendo, recebereis. A gente crendo, tendo fé, vai acontecer um milagre na vida dela. Ah, mas o médico falou que não há mais chance. Mas para Deus há chance. Se Deus falar que ainda não é a hora, a pessoa vai viver mais anos. Não tem aquele rei que Deus deu mais 17 anos para ele. Ah, muita gente falou, acabou, aquele rei lá já morreu, já estavam preparando até outro no lugar. Mas Deus falou, vou dar mais anos. E deu mais anos de vida para ele. Ele ficou mais aquele tempo que Deus falou, depois ele foi. Que a gente só vai na hora. As coisas só acontecem na hora certa, no momento certo. E a gente já foi antes da hora. Aquela pessoa tá... o espiritismo, né? As pessoas que é espírito vai ficar aqui na terra perturbando, não. Não foi antes da hora, não. Tem na hora certa, porque às vezes é melhor a pessoa ter morrido do que ficar sofrendo aqui. E Deus acha melhor levar, porque acaba o sofrimento daquela pessoa, pelo menos aqui na terra. Entendeu? Então, nós aqui tá falando, a pessoa que se prostituía para não fazer, o apóstolo Paulo falando, né? Se estragando o próprio corpo. Nosso corpo é santo, né? Templo do Espírito Santo. Entendeu? Fornicador, impuro, avarento. Essas pessoas tudo, entendeu? Se ficar desse jeito, não vai ir para o reino do céu, o reino de Deus. Não vai viver lá. No grande arrebatamento. Porque antes, aquela pessoa que morreu vai ficar no paraíso. Ou vai ficar na eternidade antes do arrebatamento, que aí vai ficar lá. Lá no céu, lá na Nova Jerusalém, lá onde Deus está. Deus quer que nós sejamos santos, vivemos em santidade. Quer que nós sejamos filhos, obedientes. Nós não obedecemos, até que tem alguns aí, né, que não obedecem não, mas nós não obedecemos nosso pai, nossa mãe. É o que Deus quer, o nosso pai. Nós temos que obedecer a Ele. Porque Ele não vai fazer nada de ruim pra gente. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor ir por bem do que ir por mal. Não tem que passar pela dificuldade de depois lembrar, porque eu poderia ter feito aquilo, arrependimento, querendo voltar atrás e não dá. É igual nós, quando servimos a Cristo, a gente não pode retroceder, tem que ir pra frente. Reto, não virar pra direita nem pra esquerda. Nem retroceder, é reto. É direto até chegar o grande dia. Somos filhos amados, nós temos que ser imitadores de Deus, imitadores de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo falou, seja meus imitadores, a imitar ele, porque ele fazia as coisas de Cristo e de Deus, é o que nós temos que fazer. Quer imitar alguém? Imita alguém que seja cheio de Deus, cheio do Espírito Santo, alguém boa, mas nós temos que, igual as pessoas imitavam Paulo por causa disso, mas nós temos que saber que nós temos que estar aqui na terra para fazer o que Deus quer para nós. Foi igual o apóstolo Paulo, ele fez tudo o que Deus falou com ele, porque antes de nós nascermos, Deus já nos escolheu para Ele, já nos chamou para Ele, então nós estamos aqui para fazer as coisas para Ele, que é por Ele, para Ele, todas as coisas aqui na terra. Entendeu? Um dos frutos do fruto do Espírito Santo é bondade, a justiça e a verdade. Mas é o agradável ao Senhor, não ao homem. Eu vou fazer aquilo dali para ter uma recompensa. Não, a maior recompensa vem de Deus. Não importa se o homem vai gostar. É igual você que pregar, você prega, começa... É igual muitos pregadores aí na internet falando coisas para amolecer, né, o coração, fazer prosperidade aqui na terra. Começa a mudar, pelo menos prega um pouquinho sobre a cruz.
Ah, aquelas pessoas vão ficar com raiva. Ah, vão embora, vão reclamar depois. Não. Né? Aqui na igreja não pode, não. Nós temos que pregar tudo. A Bíblia não é só amor, não é só coisas boas, não. Nós temos que falar as coisas do céu também, as coisas pesadas, mesmo que doe. Mas é igual eu falei, é melhor uma verdade que dói do que um carinho na cabeça, passando a mão na cabeça, igual muitos pais aí passam nos filhos, tá vendo que tá fazendo errado? Não. Cobre, bote de castigo, fala, brigue. Não fica, meu filho vai ficar com raiva triste, não. Depois ele vai entender que é pelo bem. Então nós temos que fazer isso. Nós temos que ser luz. Entendeu? A gente tem que se manifestar, ser luz. Nos lugares a gente vai onde não sabe onde tem cristão, aquela pessoa ali, ó, no futebol não tem. Não tem, tem pessoas ali que não é cristão. Tem que ir lá fazer a diferença. Igual os apóstolos aqui faziam isso. Jesus andava nos lugares onde precisava ouvir a palavra de Deus. Alguém precisava. Igual os gentios, ele precisava. Igual aquele eunuco de Etiópia. Eunuco significa uma pessoa que não conhece a palavra e é sozinho, solteiro. Ou alguns, né? Nem todos eunucos. Entendeu? E ali apareceu Filipe ali para poder falar da palavra de Deus pro cara daquele rapaz da Etiópia. E ele conheceu a palavra de Deus, ele sabia só de ouvir, mas ele tinha a palavra ali do livro de Isaías que fala sobre Jesus Cristo, né? Ele já, não, Isaías profetizando que ia acontecer lá, que ia nascer Jesus Cristo, o Messias, o enviado de Cristo. Lá em Mateus também vai, no início lá vai acontecer que Isaías já tinha profetizado, mas ele não tinha alguém ali para poder falar de Deus, ele só ouvia de falar, igual foi Jó, igual muitas pessoas aí só escutam, mas não tem uma pessoa para poder pregar, falar para aquela pessoa. E apareceu Filipe, Jesus enviou aquele discípulo para poder pregar para aquela pessoa que precisava, o que nós tínhamos que fazer. Deus às vezes bota a gente nos piores lugares, porque ali é para salvar alguma alma, para ajudar a converter aquela pessoa de vez, porque tem muitos que diziam ser cristão, mas não é verdadeiramente cristão. Precisa ter alguém para pregar para ela cair em si, em realidade, entender melhor o que é ser cristão. E foi o que Filipe fez com aquele cara da Etiópia. Entendeu? E nós temos que se encher mais do Espírito Santo. Tá? Nós não podemos dar o lugar ao diabo, porque ele quer ver a gente fraquejar, quer ver a gente em cima do muro, indeciso, mas nós não. Nós não podemos ficar indeciso, não. É de Deus, é de Deus. Vive só para Deus, faz as coisas só de Deus. Não fica com inveja dos outros, do irmão, não diz ser cristão e fazendo as coisas de errado, não. Ou vive no espírito ou vive na carne. Não tem como viver para Deus e viver no mundo, em cima do muro, porque só existe um Deus, e esse Deus se chama Jesus Cristo. É o Pai, nosso Pai, Pai de Jesus Cristo. Nós temos que fazer as coisas de Cristo, que ali é o coração de Cristo. É que o apóstolo Paulo falou para aquele gentio, para aquele povo lá de Efésio, não fazer as coisas pelo menos no início dos gentios. Mas faça depois do que aconteceu, depois que Pedro pregou para eles. Que você mudou de vez. Que adorar dois deuses não tem como. É de Jesus ou não é. Ou tu vive na carne ou no espírito. E o apóstolo Paulo falou para ele, quem está em Cristo, nova criatura é. Quem está em Cristo mesmo, é nova pessoa, uma nova criatura. Entendeu? Não chamam mais de servo, mais de amigo. Nós somos amigos de Deus. Aí ele aqui, né, comentando, ele falando aqui, as coisas boas que nós temos que fazer depois que estamos sendo servos do Senhor Jesus Cristo, o Filho.
ou amigo de Deus, Cristo. É fazendo o quê? Salmos e hinos, cantando, louvando ao Senhor, igual o salmista Davi fazia. Mas não é só no momento que tá bom, não. No momento ruim também, comece a louvar igual Davi, ele louvava ao Senhor Jesus Cristo. Em todo momento. Temos que louvar, cantar hino ao Senhor. Cântico espiritual, música de Deus. Música gospel, não música aí que cada um chama o que quer, né? Pra se cantar a música do mundo tá atraindo coisa ruim. Música, agora, louvor, música gospel tá atraindo coisa boa. A presença de Deus na tua vida. Então cada um atrai o Deus que quer. Ou o santo de Israel, ou o santo aí de troço ruim aí. Aí você escolhe, né? Através do louvor que você escuta. Não tem como escutar música gospel e música singular. Tem que escutar a música de Deus. Quem é cristão só escuta a música de Deus. Salmodiano e ao Senhor do vosso coração. Cantar de todo o coração. Tá? Cantar de todo o coração ao Senhor. Ah, não é cantar, vou cantar porque eu tô ouvindo ali, deu vontade. Aí vou cantar, não, cante com amor, com vontade. Você está cantando a música de Deus, louvores, música para engrandecer, chamando a presença dele, o Espírito Santo para você. Ele já está dentro de nós, mas a gente vai se enchendo mais, conforme a gente vai lendo a palavra de Deus, vai aprendendo mais, se enchendo mais do Espírito Santo. E todo dia nós mudamos. Ah, que perfeito nós não vamos ser, mas cada dia a gente vai. O que fazer